Alô, amigos ligados em tecnologia. Estamos começando mais um episódio do Teinossauros. E antes de começar, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um like aqui no vídeo se vocês gostarem, tá? E também compartilhem com seus amigos o nosso vídeo. Estou aqui com Marco, meu amigo Marcão. Fala, Marcão! Fala, Léo! Fala, amigos ligados em tecnologia. Hoje estamos aqui com um convidado especial, com muita experiência na área de gestão de dados e business intelligence, Samuel Laverde. Fala, Samuel! E aí, pessoal, é um prazer aqui conhecê-los pessoalmente, ainda vejo sempre pelo canal aí, e obrigado pelo convite. Eu sei que aí a seleção é muito restrita aí, né? Agradeço o convite aí por estar participando aí com vocês. O processo seletivo é bem rigoroso aqui, não é, Léo? É verdade. E temos aqui mais uma lembrancinha, né, do nosso convidado. É verdade. Né? Vamos mostrar aqui, ó. Aí, convidado. Você, próximo convidado. Não se esqueça, traga um presentinho, um agrado. Um agrado. Nós. Então vamos lá, vamos mostrar o que a gente ganhou aqui, né, Léo? Olha aqui, ó. Direto do nosso frigobar. Aí, ó, aqui, ó. Câmera 4. Câmera 4. Fala um pouquinho aqui, Samuel. O que é isso aqui? É uma cerveja aí que eu faço já tem um... A gente vai até falar um pouco dos hobbies aí, né? Mas já tem algum tempo. É uma Belgian Dark Ale que eu fiz lá na minha equipamento artesanal de casa lá. Eu fiz com carinho aí, acho que vocês vão gostar. Muito legal. Depois vocês legal. fazem uma avaliação aí, no próximo a gente vai falar. cria um canal só de avaliação de bebidas. Né? Boa. Já tivemos um saquê no episódio passado, agora uma cerveja. E com o próximo convidado, não esquece de trazer um agrado aqui para nós. Legal, então vamos começar com o nosso bate-papo, Samuel. Fala aí, como que você teve o seu primeiro contato com tecnologia? Cara, isso daí eu sou do interior do Paraná, né, lá, então a tecnologia ela chegava um pouco mais devagar, né, do que na capital. E aí os primeiros foi com os amigos ali, videogames, né, naquela época tinha Atari, eu tive meu primeiro Atari ali com uns 13, 14 anos ali, já era mais complicado ter um, então foi o primeiro contato com algo de tecnologia, vamos dizer assim, né. E depois o primeiro contato com computadores mesmo eu fui ter com 18 anos mais ou menos, isso foi em 95, quando, 18 não, já 19 anos ali, quando eu fiz o Senai. Eu não queria fazer a universidade e acabei tendo um contato ali com programação de CNC, tudo, e tive os primeiros contatos realmente ali com computadores, né, assim, de XT500 ali, tudo caractere, fazer simulação em caractere era diferente. Né? Não era DOS, né, na época, o sistema operacional era o monitor de fósforo verde, né? Disquete 5 1 quarto aqui da boot, pelo disquete, para depois você entrar ainda lá. Né? Saudosa época essa aí. Todo mundo fez escola técnica, né? Geralmente um Senai, um ET, né? Nessa época, né? Era bem quem estava se decidindo na faculdade também, né? Mas é uma instituição muito reconhecida, né? O Senai ele tem ótimos cursos lá. Né? Legal. Ô Samuel, fala um pouquinho sobre sua formação acadêmica, como é que ela se desenrolou? Sim. Quando eu tinha feito, até como eu comentei, fiz o Senai lá, acabei fazendo, né, aquele curso de programação e tal, eu não estava muito afim de fazer universidade, eu queria ir para essa área aí que eu gostava muito, só que aí eu me apaixonei pela questão da programação, era Tornos Nardini, Home, né, que eram as principais marcas, eram linguagens proprietárias, mas tinha todo o conceito de programação. E aí nisso acabei me interessando e fiz um vestibular lá, primeiro fiz um cursinho rápido e fiz um processamento de dados, que era um dos cursos que tinha na época, né? Era até um pouco menos, tinha ciência da computação, mas era muito concorrida, era uma cidade universitária, era o Brasil inteiro concorrendo. Aí eu fiz processamento de dados, depois quando eu terminei, aí eu fiz uma pós-graduação em Londrina em engenharia de software, isso em 99. E depois, em 2003, mais ou menos, fiz uma outra pós-graduação em administração de banco de dados. Era uma pós meio em parceria com uma multinacional aí de bancos de dados aí, né? Então era bem conceituado o curso naquela época. Esse já foi em Curitiba, esse último. Que ano que você iniciou a graduação? A primeira pós-graduação foi... graduação. A graduação foi em 96. Então é dinossauro, né? Comprovado. 96. Nossa, comprovado. Eu tinha formação só do Senai aí até aquele momento ali de programação. Até para comentar, né, de onde a gente conhece o Samuel, né, o
Hover, aqui um amigo aqui do cowork, eu conversando com ele, falei, estou procurando pessoas aí, dinossauros. Ele falou, eu tenho um conhecido aqui, vou indicar. Aí que ele veio e indicou o Samuel, que é o cunhado, né? E aí eu entrei em contato, a gente falou, então ele já fez aí uma prévia, ele falou um pouquinho da carreira dele. Então fala um pouquinho como evoluiu você na carreira ali desde o interior, né? Que você começou sim. Ali da sua área profissional, Samuel. Exato. Como eu estava na cidade, era fazendo universidade, numa cidade universitária, então era muito restrito, né? Negócio de trabalho e tal. Mas eu comecei mesmo ali em programação, era um suporte para uma empresa de facção de roupas, era em COBOL, tinha algumas coisinhas de Clipper também, então eu fazia sustentação, evoluía a parte de sistema e tal, e depois disso, isso foi em 97, eu estava estudando ainda, aí eu ainda estava sem computador, né? Não tinha computador porque era um cara naquela época, né? Eu lembro que em 96 só tinha um rapaz que comprou um 486, era $5 mil, um 486 com primeiro multimídia de, acho que era uma velocidade ou duas velocidades. Sound Blaster, aqueles... Sound Blaster, hein? Faz tempo que eu escuto esse nome, hein? Sound Blaster. Em 96 mesmo, eu estava até querendo dar um foco nessa questão de hardware, né? Que antigamente você jampeava as placas, placa controladora, placas de... trocava o chipset, e ali como tinha uma proximidade com o Paraguai, né? Então muitas pessoas traziam equipamento, tinha os famosos ônibus de bombeiros lá. Sim, então eu comecei a fazer montagem ali, ajudar alguns amigos que traziam as peças para montar o computador, né? Mas aí depois fui mais para a de programação, porque era uma área muito concorrente de hardware, então não estava... Aí fui trabalhar em 97, teve essa oportunidade. Aí quando eu terminei a universidade, aí eu ganhei da minha mãe um computador, um saudoso computador para eu conseguir. Então eu fiz a faculdade sem ter o computador, tinha que me virar lá, lendo os livros do Ramalho de 2.000 páginas em Clipper lá para tentar fazer as coisas do dia a dia lá, né? Aí em 99 aí eu fui entrar já no mundo de montar softwares, principalmente Delphi, né? Eu tinha começado com VB, depois fui focando mais em Delphi. E aí comecei a montar sistemas para todos os tipos de negócio. Porque antigamente as pessoas elas compravam um computador, mas não sabiam o que fazer. Tinha o Excel ali, Word, tudo. Mas ela tinha um negócio, uma loja, um açougue, uma mecânica, alguma coisa ali. E aí a gente apresentava, eu posso melhorar teu processo, eu posso fazer um sistema para você. Só que assim, ele não aceitava pagar R$1.000 um computador, eu vou pagar R$1.000 no sistema, eu tinha que fazer por R$150, R$200 um sistema com fluxo de caixa, controle de estoque, tinha tudo, relatório, né? E então eu fiquei um ano mais ou menos nessa pegada até que eu tive uma proposta, isso aí um pouco mais no final do ano, ali em 99 mesmo, para trabalhar. Aí saí um pouco do amador, fui trabalhar numa empresa de autogestão de saúde, que foi em Fortaleza, né? Então lá eu comecei a evoluir, era um pouco mais processual, eu fui aprendendo sobre processos, né? Tal. Só que eu fiquei praticamente aí quase um ano em quarto de hotel, você ficava viajando. Aí eu tive uma proposta de uma telecom aí, né, para fazer, para trabalhar com DW, né, aí que eu comecei a entrar nessa área de BI. Foi uma telecom, ela estava implementando um dos primeiros DWs naquela época, começou em 99 para 2000, aí eu tive uma proposta, na verdade foi em 2000, final de 2000 para 2001 que eu tive essa proposta. Como eu tinha estudado nessa pós em engenharia de software algo sobre BI, DW, acabei já tendo uma similaridade ali com o assunto. E aí eu fazia muito TANE, né? Aquela questão de fazer TANE de banco de dados. Então eles tinham um processo de carga que demorava mais de um dia para processar, e tinha que ser diária a carga. Então tinha o desafio de refazer essas cargas aí, né? Aí depois disso, desse trabalho aí, dessa telecom, vamos colocar aí, vamos dar um pulo aí, né, para não se prolongar muito aí, tipo em 97 mais ou menos tive algumas mudanças aí entre bancos e telecoms, tive uma oportunidade para ir para fora também na Espanha, aí, um projeto também de DW de um banco lá, banco na Espanha, a gente acabou fazendo a integração, mudando do mainframe para uma tecnologia maior, né? E depois disso, vamos ver, depois lá
dar um salto aí. Em 2012 eu comecei um pouco para a área mais de governança SOA, que eu estava uma empresa de cosméticos lá, grande, e eles estavam implementando essa questão de SOA, e tinha um trabalho de governança SOA, era uma coisa nova. Como já vinha mundo de dados, BI, a coisa ela se amarrava. Aí eu fui trabalhando um pouco governança voltando para BI, também nunca saía do BI e DW, né? Ficava naquele vai e vem. E depois teve uma oportunidade numa grande empresa ali também assim, até para não pular muito aqui, trabalhar em 2018, mais ou menos, ali uma empresa de varejo, onde a governança de dados ela não era uma prioridade de gasto nas empresas, né? Mas para que eu quero saber onde está meu dado, organizar? Como justificar, né? Ele engessa o processo, o pessoal que trabalha ali, desenvolve, não vou investir nisso. Aí veio a LGPD, aí o gato subiu no telhado, né? Por quê? Porque imagina uma empresa de varejo que tem mais de 600 bancos de dados e eu tenho que da noite para o dia saber onde estão os dados dos meus clientes. Aí o negócio pegou, você não tinha nada mapeado, nada documentado, ainda estava na febre aí das squads, né, da metodologia ágil, o pessoal trabalhando que nem louco, aí criando. Aí pegou, aí fez todo um estudo, né, para conseguir como que vão fazer isso. Aí tinha 3 pilares ali, né, tinha jurídico, segurança da informação e eu responsável pela área de TI, para ver como que a gente ia conseguir integrar esses 3 pilares aí para criar um processo de adequação LGPD. Esse aí foi um dos grandes projetos também. E depois eu fui para o mercado mais um pouco aí, na área de empresas de cobrança e tal, e o ano passado eu comecei a empreender. Aí estou na empresa hoje junto com um sócio meu, ele conversou comigo, vamos montar a consultoria, assim, tal, a gente tem expertise, já tem um cliente aqui no jeito grande e tal. E aí começamos a implementar a migração aí de um DW dos antigos para o famoso Big Data, aí, levando em cloud. A gente criou um framework próprio aí, praticamente baseado em Shell e SQL, que é multi-cloud, e consegue reduzir drasticamente aí o custo de Big Data aí que estão hoje onerando muito vários clientes aí, né? Então a gente está nesse foco hoje aí, um pouco de governança de dados também e adequação LGPD, são os principais pilares da consultoria nossa hoje. Né? Legal. Então hoje você trabalha numa empresa sua, né? Exato. Junto com o sócio. Como é que foi essa migração, né? De você você trabalhar para empresas e ter a sua própria empresa? O desafio ele é grande, né? Porque quando você trabalha numa empresa tem uma segurança ali, o teu salário, né? Então você tem que foi algo um pouco complicado ali, mas a gente começou a estruturar antes, enquanto estava trabalhando, planejando, fizendo plano de negócio, tudo, já tinha um cliente em vista. Aí nisso coincidiu aí de fazer essa mudança, vamos virar a chave, qualquer coisa tem que voltar para o mercado. Mas assim, aí você começa a pensar, né, tem que arriscar, se não arriscar não vai acontecer. Então, vamos para o mercado, graças a Deus está indo bem, está crescendo, a gente está até um pouco contra o mercado e está contratando, enquanto algumas big techs aí estão demitindo, né, graças a Deus está indo tudo bem. E você falou aí que está contratando pessoas, acho que desenvolvedores também, né? Exato. Na sua época você falou, eu desenvolvia para pequenas empresas, era você que desenvolvia tudo, né? Tudo. Hoje você deve ter um time de desenvolvimento, você faz a gestão, né? Para um aplicativo você deve ter um time. O que mudou aí de desenvolver uma pessoa só para hoje você tem que pedir para uma equipe desenvolver algo, uma plataforma para uma empresa aí? Exato, isso é uma coisa, você nunca larga, né? Porque você quer de TI, você começa a empreender, você vira um gestor, você tem que fazer, e quando você está empreendendo, você faz gestão de pessoas, você administra, você é RH, uma hora é chapéu do RH, uma hora é chapéu do financeiro, uma hora é chapéu de comercial, né? Então você tem que no começo é um pouco mais corrido. E aí na questão de desenvolver realmente é um paradigma, né? Você era acostumado a fazer, aí você passa para outra pessoa fazer, mas às vezes você não desapega, né? Você está ali em cima, você está fazendo data quality ali do que eles estão fazendo um QA, né? Você não desapega e tem que estar sempre atualizado também, né? Para saber se a pessoa está indo de acordo com aquilo, porque às vezes você tem uma tecnologia nova que aparece que não era às vezes
do meu conhecimento. Eu tenho que me atualizar rapidamente, entender como é a arquitetura daquilo tudo e saber se a pessoa que eu contratei está realmente fazendo e se o cliente que conhece às vezes, a tecnologia também está contente, né? Então, mas é difícil desapegar. Então a gente coloca a mão também na massa às vezes. Você pega um SQL ali para fazer um tuning, você pega um relatório para falar, para readequar o layout de um relatório. Você tem que tá toda hora ali meio com a mão na massa aqui Sim. E ali, né? Não tem jeito de desapegar. Voltando pro técnico, né? Não tem jeito. Vamos falar um pouquinho sobre sua especialidade, BI. Qual que é a importância que hoje BI tem para as empresas? Hoje o BI, assim, quando a gente fala em dados, né? Antigamente a gente falava, BI é muito TI, era praticamente TI. Com o tempo ele começou a ser absorvido pelo negócio também. Então ele ficou meio TI e meio negócio, uma perna negócio, né? Tem negócios, principalmente para marketing. Porque hoje a gente tem o papel principalmente do Data Science, que surgiu há um tempo atrás aí, né? Na verdade existe há muito tempo o papel, mas não tinha esse nome, vamos dizer assim, né? Mas aí tem a onda de Data Science, por quê? Porque é muito custoso hoje fazer marketing, né? Imagina que você tem 100 milhões de clientes, você vai mandar um SMS num custo que seja 10 centavos. 10% disso são 10 milhões numa única comunicação. Então o BI ele vem o quê? Para conhecer o perfil não só o perfil, ele tem mas vou dar um exemplo. Conhecer o perfil, segmentar os públicos de acordo com o produto e você fazer um marketing direcionado, um deles principais. Então, se você for ver hoje, né, principalmente com a internet, muito trabalho de segmentação, são canais de comunicação, próprio YouTube, você pega as grandes plataformas aí hoje de comunicação, você tem que fazer algo direcionado para o teu público até para ter um retorno maior, né? Então o BI ele é fundamental para quê? Para trazer o dado, grandes volumes de dados, trabalhar isso aí. Ter pessoas especializadas que conseguem segmentar isso, achar um público para fazer aquela oferta direcionada, reduzir em custo de comunicação, principalmente. Então hoje ele é essencial. Então, levantando aqui um exemplo para o pessoal entender melhor, imagina assim, você que está em casa, né? Eu sou um cara, eu gosto de perfume, então imagina uma empresa de cosmético que vende vários produtos. Eu gosto de perfume, o meu amigo Léo gosta de shampoo, obviamente, né? Dá para ver na cara porque eu não preciso tanto de shampoo e ele precisa mais de shampoo do que eu. Então imagina assim, não adianta a empresa me mandar aqui um SMS ou uma peça de marketing falando de shampoo. Eu não vou comprar shampoo, eu vou comprar um shampoo mais ou menos ali, porque para mim não faz tanta diferença, né, Léo? Agora, olha o cabelo do Léo. O cabelo do Léo, a cabeleira, precisa de um shampoozinho melhor ali. Então ele, entendeu? É mais ou menos isso. Para que gastar dinheiro num nicho de mercado que não vai atender? Eu vou ver aquilo lá e não vou me interessar. É mais ou menos isso, né? Exato. E aí cada segmento tem uma forma diferente de trabalhar. Varejo é uma coisa, áreas de cobrança é outra coisa, banco é outros tipos de serviço. Então isso tem todo um trabalho de rastrear perfis, né? Por isso que hoje o showman de hoje na área de BI é o Data Science, é o cientista de dados, que na verdade tem que ter um feeling muito grande de estatística, ele tem que vir ter uma base estatística muito grande. As empresas hoje estão contratando às vezes uma pessoa só de estatística para montar um modelo, aí depois contrata as pessoas técnicos para implementarem esse modelo, né? E isso é uma coisa, eu até coloco um exemplo não é uma coisa recente isso. É uma telecom que eu trabalhei lá, então vamos colocar em torno de há 20 anos atrás, aconteceu algo muito similar. Contrataram um estatístico para calcular a probabilidade de uma pessoa sair daquela telecom. Primeiro contrataram uma consultoria que não tinha um estatístico, eles fizeram, estava dando 50% de acerto, mas 50% de acerto não é nada, é uma moeda jogando para cima, então jogou dinheiro fora. Aí contrataram um estatístico de mercado, que trabalhava para bancos, tudo. Ele montou um modelo e falou assim, Samuel, um papelzão na minha mão, implementa isso aqui. Ele só especificou. Aí vai eu lá como implementador, né? Um exemplo do papel do cara que é o estatístico, que entende o negócio, faz todos os scores, calcula, simula e fala, isso aqui vai dar um percentual de acerto X que... Aí imagina que eu tinha um servidor que era menor do que o celular que eu tenho hoje, para processar todo o tráfego de dados do Sul, ali naquela época era só do Sul a Telecom, faturamento, reclamações lá na call center,
segmentação e trabalhar isso tudo via shell script, tudo ali, e fazer os cálculos ali, ó, se fez isso, diminuiu isso, aquilo, coloca o score tal, se fez não sei o que, tal, score não sei o que, e dava 95 a 97% de acerto depois que a pessoa ia sair. Aí tinha um trabalho de retenção. Por quê? Porque era mais barato você reter um cliente que conquistar um novo, né? Gastar em... Era tipo o Império Romano, né? Você tem que cuidar daquilo que você tem, não ficar só tentando conquistar e não cuidar do que você tem, que você perde. Então, esse trabalho de Data Science ele não é de hoje, ele já vem lá do... E essa questão de implementar os modelos também não é de hoje, é lá no PLSQL, Shell Script, a gente implementava no passado ali da mesma forma. É que hoje nós temos muitas plataformas que vêm com muitos modelos prontos, modelos estatísticos já prontos, que são comuns de serem utilizados, então é muito mais rápida a implementação. E também nem se conta com o poder computacional hoje, né? Você tem as clouds aí que não é infinito, mas... Sim. Você consegue executar modelos pesadíssimos, aí, grandes volumes de dados, trabalhar que não é pesado rodar um processo aí hoje de estatístico, né? Então a tecnologia ela evoluiu muito daquela época para cá, mas o conceito em si ele já existe há muito tempo. Você tem o papel do cientista de dados que nada mais é que um bom estatístico que entende o dado, entende o negócio, modela aquilo, e você tem que ter os profissionais para implementar com a tecnologia, melhor tecnologia em mãos ali para executar, né? Acho que muito dos conceitos que são utilizados ainda hoje são da década de 50, 60, tudo 70. Aplicado, né? Hoje em dia. A gente pode dizer que ele está sendo utilizado de uma forma melhor, né? Então, mais massiva agora, isso, né? Então, mas a maioria é certificados, né? Que é criptografia, o que você falou agora de engenharia de dados, né? Então... Data Science, estatística, matemática, são temas ali fundamentais, né? Antigamente o estatístico ele ficava na área acadêmica, hoje ele saiu e veio para o varejo, para o comércio, ele veio para... E quando a gente fala em BI, a gente fala muito em dashboards, reports, né? Hoje a gente tem plataformas que geram reports ali, gráficos... Como que era lá no passado? Você comentou que fazia planilhas em Excel, pivotava a planilha ali, fazia os gráficos. Como que você começou ali? O BI começou lá atrás, né? Não tinha esse nome. O cientista também, né? Fala um pouquinho como que evoluiu. Exato. Os relatórios aí, antigamente, né? Até os relatórios sempre existiam de uma forma mais simples, né? Tinha o famoso Crystal Report lá, que vinha junto com o VB, né? Que a gente usava para fazer os relatórios mais simples, mas aí o Excel, a Microsoft foi implementando, né? Existiam vi sistemas gigantes implementados em Excel, né? Aí eu aprendi também, mexi com macros, aí depois até que fui para o VB, Visual Basic, que já tive com a familiaridade com Visual Object ali, né? O VB lá, né? VBA, na verdade. E aí a gente usava muito Crystal Reports, o próprio Excel ali gerava algumas visões mais bonitinhas, gráficos, né? Então você montava, era o BI de antigamente, vamos dizer. Hoje nós temos ferramentas aí hiper poderosas, né? Que tem já modelos até preditivos, eles fazem vários tipos de gráficos inovadores, aí tem um leque aí, né? Mas melhorou muito, viu? Antigamente era na unha ali, né? Era tudo no bit-byte, ali tinha que configurar bordas e era tudo na unha, executa, vai lá. Não. Hoje não, ele se auto-molda de acordo com a tela. Antigamente não, tinha que ficar adequando até para impressora tal, eu vou ter que mudar um relatório para se adequar àquela impressora do cliente. A outra impressora dele lá já tem que ser de outra forma, tem que instalar no outro computador. Era aquela correria, né? Até aconteceu uma coisa interessante uma vez. Eu tinha um amigo meu, ele tinha um relatório que não executava nem a pau. Aí foi lá e mexer. Quando eu fui ver, ele tinha um antivírus que não deixava executar o relatório dele lá. Pra você ver, aqueles antivírus famosos, antigos, eles vieram ali e deram um trabalho pra gente no passado. Sim. Ali, hein? Na parte de servidores de infra também, né? Bloqueava a DLL de alguma aplicação. Isso era complicado, mas evoluiu muito hoje, a gente consegue... eu lembro que a primeira empresa que eu trabalhei, lá em 89, 90, acho que de 90 a 95, tinha o pessoal da área financeira
que o cara tinha uma planilha lá gigantesca, né? Ele fazia toda a área financeira em cima do Excel. Era gigantesca e quando dava problema aqui era um corre para lá e para cá, um Deus nos acuda. Dependia muito dessa planilha. Sim, né? porque toda a área financeira da empresa era uma fábrica de autopeças e dava trabalho, eu lembro disso aí. Até hoje tem muitas Tem empresas. bastante também que mantém tudo em Excel, né? Ainda tem muitas. Continuando falando sobre BI, que áreas que você acha que precisa de BI? Como é que você vê a tendência em cada segmento de uma empresa? Olha, hoje o BI, ele praticamente existe em todos os segmentos, né? Assim, todo segmento ele precisa, quando a gente fala em BI, é tomar de decisão, é entender os dados para tomar decisões, né? Então, quanto mais você entende seus dados, desde um relatório simples para você ver um fluxo de caixa ou um DRE ali, né? Não deixa de ser um BI aí, mas quando você agrega inteligência para o negócio, começa a entender melhor o seu dado, qualificar o teu dado, porque às vezes você tem um sistema que entra o dado todo sujo, ele vai poluir um modelo, vai poluir alguma coisa que você consiga visualizar na frente. Então, todo negócio ele se encaixa de alguma forma, só que nunca ele funciona sozinho, e não é só TI, né? Você tem vários pilares, você tem infraestrutura, você tem o pessoal de desenvolvimento e ele depende totalmente do negócio, que o negócio é a chave, você desenvolve algo para agregar algo para o negócio. Então, desde o senhorzinho que tem uma banca, ele pode começar de alguma forma ou outra ali monitorar os seus clientes tudo, daqui a pouco ele pode reconfigurar a banca dele, às vezes ali, de acordo com o público que passa ali, ele começa a monitorar isso por dias da semana, dias que chove, dias que... no dia que chove eu vou vender guarda-chuva, no dia que... né? Tem os famosos dados que a gente também não consegue entender, né? O BI ele tem essa coisa interessante assim, tem até os antigos exemplos, né, que a gente chama de árvore de decisão, que você, às vezes, olhando a olho nu, por mais que você entenda, você às vezes não consegue entender um comportamento. Então, existem ferramentas que pegam comportamentos que a olho nu você não enxerga. Vou dar um exemplo clássico de mais de 20 anos atrás aí, que em uma grande varejo americano lá, eles descobriram que fraldas sempre saíam com cerveja. Então reconfiguraram a loja para começar a colocar fralda perto da cerveja, porque o marido ele ia lá de noite comprar fralda e já aproveitava para comprar cerveja. Então, para aumentar a venda, eu vou deixar perto a cerveja. Então, isso é um exemplo bem clássico que a gente fala, que o BI ele serve para qualquer lugar, é você pegar os dados e tentar conciliar eles ou aplicar ferramentas específicas para isso, que você vai entender o comportamento das pessoas de consumo, de questões climáticas, podem influenciar. Tudo isso influencia. Varejo é muito interessante isso, né? Tem um grande varejo, por exemplo, vou dar outro exemplo. Tem os açougues hoje que tem nos supermercados, né? Normalmente quem manda no açougue é o açougueiro, ele que fala quantas carnes vai fatiar. Só que existe um que ele começou a colocar um modelo para tentar prever o quanto realmente ia vender por questões de datas comemorativas, finais de semana, porque às vezes ele errava e tinha muito desperdício, tinha muita perda com isso. E imagina um varejo de mais de 1000 lojas, isso prejuízo é gigantesco. Então tinha modelos que ele ia ali se automodelando, depois colocava o valor real, ele se recalculava. Ele vai melhorando a inteligência conforme você vai alimentando ele com mais informações. Então você pode aplicar, tem uma infinidade de lugares aí, desde o senhorzinho que eu vejo numa banca ali, ou no comércio, uma feira, até as grandes corporações. Aí não tem jeito hoje de fugir disso. Né? E hoje na sua empresa, né, tem uma amplitude de possibilidades. Né? Você foca em algum segmento, tem um nicho ali até para ter uma experiência maior. Qual que é o desafio você como empreendedor na parte de cliente? Né? Exato. Ali a gente tem que ter um foco, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo até para as pessoas que às vezes estão começando, né? A gente tem que focar, porque o mercado hoje procura tanto um profissional como uma empresa que seja especialista em algo. Então nós focamos muito nessa questão de redução de custos, principalmente de Big Data e DW, né? Para o DW. Você quer migrar da tecnologia antiga para uma nova, ou quem já implementou um Big Data aí, né? Uma cloud e tudo, mas implementou várias ferramentas de custo de licenciamento muito alto e virou uma armadilha, né? Eles enfiaram
muitos dados ali, fizeram ingestão de muitos dados e o valor começou a ficar exorbitante. Eles começaram a ter problemas de orçamento para a empresa, para aprovações. Aí, se não tem retorno para o negócio, começa a ter problema. Então, a gente vem num viés de trazer um framework ali de redução de custos que reduz questões de licenciamento, tudo, multi-cloud, para tentar. Então, a gente tentou pegar um nicho de mercado que a gente vê que é uma dor hoje e também implementar do zero qualquer Big Data ali. E também não saindo da frente de governança de dados, adequação LGPD, são os principais pilares que nós fomos ali, que somos especialistas, né? Porque hoje a área de BI ela é muito ampla, tanto que Data Science a gente ainda não focamos ali, mas para o futuro talvez entraremos. Mas, por enquanto nós seguimos esse nicho, porque se a gente tentar abraçar todos os segmentos do BI, aí é muito amplo o assunto, né? Então acaba prejudicando. Ô Samuel, fala um pouquinho sobre os desafios futuros aí da área de BI, de Data Science, de Business Intelligence. Onde que se encaixa aí o Machine Learning? Olha, isso aí é uma boa pergunta, né? Porque ele é muito dinâmico, né? O mercado. Quando a gente pega, eu vou colocar alguns exemplos, né? Nós tínhamos o DW tradicional, que tinha já um viés ali, só que ele tinha essa questão de processamento já mais limitada. Era muito custoso você trazer informação para o negócio em tempo hábil, que essa é uma das grandes dores hoje das empresas, né? O negócio ele é muito ágil. Hoje você tem a concorrência muito rápida, você precisa do dado on time ali, áreas de marketing, áreas estratégicas da empresa, de negócios, precisa do dado muito rápido. Então, migrou, aí teve a febre do Big Data, que é, vamos trazer todos os dados de uma forma massiva, aí vai ficar rápido, vamos montar squads, vamos implementar em tempo hábil isso aí. E aí foi gerando as novas ferramentas, que eu entendo que é o grande paradigma aí, o grande desafio do futuro. É a evolução constante de ferramentas e termos profissionais especializados nessas novas ferramentas. Isso acaba encarecendo muito mão de obra, acaba restringindo muito também a questão de contratação, acaba isso refletindo para o próprio cliente em questão de custo, né? Porque você tem que trazer um profissional, às vezes, num custo maior e tal. Então, tem agora o Chat que é GPT, né? Que é a grande sensação do momento. Não entendemos se vai ser mais uma febre, que às vezes são jogadas aí no ar, só que e os grandes desafios, o que eu vejo maior também, é conciliar isso às questões legais. Vocês podem ver que, ultimamente, as próprias redes sociais estão sofrendo com o judiciário aí nas questões de restrições. Então, os grandes desafios que eu vejo, assim, as novas tecnologias estão avançando muito rápido, talvez em formas desordenadas, que podem causar um conflito com a questão jurídica, principalmente na LGPD, na questão, as pessoas estão se sentindo um pouco invadidas, vamos dizer assim, na questão do seu dado, né? Às vezes você vê seu dado, recebe uma mensagem, seu dado vazou para a Dark Web, né? Alguma coisa assim. Então, o grande desafio hoje é acompanhar tanto a questão profissional, que eu vejo, nessa mudança tecnológica muito rápida, a questão de ter os profissionais adequados e como você acompanhar isso se adequando às questões legais, que é o grande assunto do momento aí, né? Que todas as empresas que estão tentando evoluir mais rápido tecnologicamente aí, a implementar sistemas inteligentes aí mais rápidos, a questão de machine learning mesmo. Dentro da IA você tem eu digo assim, N segmentos ali, né? Desde modelos convolucionais, você tem modelos tem N tipo de modelos que você tem ali, estatístico, tudo, e tem ferramentas específicas, né, para IA. E aí vem toda essa questão legal junto, por quê? Porque ela traz resultados que não eram esperados e acabam gerando conflitos aí, né? Que às vezes é um impacto na questão de vazamento de dados, a questão de exposição de pessoas, questões políticas também. Agora nessa questão de guerra também, aí tem muita questão de espionagem industrial, de dados aí, na questão governamental. Então, o grande desafio acho que é a gente acompanhar e linkar isso na questão legal também, que é um dos grandes pontos aí do momento. Precisamos trazer alguém dessas tendências novas, né, Marcão? Será que a gente conhece algum
convidado aí, Machine Learning. É verdade, é verdade. Vamos procurar, né? Sim. Esse assunto aí, ele é bem legal. amplo, é praticamente um outro episódio aí específico, ele é Exatamente. muito amplo, ele é muito interessante esse segmento aí. Legal. E agora vamos para a nossa parte divertida, né, Marcão? Opa, vamos para a parte mais... a melhor parte do nosso podcast é o Amenidades. Amenidades, né, Marcão? Vamos lá. Isso. Falar um pouquinho aqui, você viajou bastante, né? Morou lá no Paraná, foi para vários lugares. Hoje, onde você se localiza, né? Você trouxe uma cerveja, então acho que você não mora em apartamento, né? Acredito. Fala um pouquinho aí. Olha, eu tive que migrar. Esse hobby eu tinha de cerveja antes de casar, então eu conseguia me virar no apartamento, né? Com um baldezinho ali de 20 litros, ia fazendo cerveja. Mas já tinha, quase transformei um quarto numa câmara fria, pra você ver como que era a paixão. Mas realmente, aí depois, lógico, você casa, tudo. Aí eu moro hoje em Arujá, que é próximo aqui de São Paulo, né? Aí eu moro numa casa, aí tem um espaço, uma garagem grande lá, virou o centro de produção lá, tem várias geladeiras, né? Tem toda aquela coisa do cervejeiro artesanal. Então eu estou morando hoje lá em Arujá, migrei aí da capital aí. E o home office aqui tá tranquilo, como empresário, né? Você tem seus colaboradores remotos, é tudo tranquilo, né? Sim, hoje é 100% home office, né? Os nossos colaboradores aí. Eu acabo vindo para São Paulo pontualmente, né? Porque às vezes o cliente você tem que tratar ou fazer um almoço, uma prospecção, um novo cliente. Tem coisa que tem que ser touch a touch, mas a maior parte do tempo é home office. Então, teve algumas questões aí que a pandemia trouxe aí que ajudaram, enfim, né? Eu acho que uma das grandes vantagens do home office a gente até tratou isso já em outro episódio, é que você consegue trazer pessoas de outras localidades, né? Sim. Não sei se o seu caso é esse, mas hoje em dia você consegue ter numa equipe ali pessoas de qualquer lugar do Brasil ali, né? Que antigamente era um fator limitante ali, a pessoa teria que mudar lá, vamos supor, se ela é lá do Nordeste, ou do Sul, ou do Centro-Oeste, ou de qualquer lugar do Brasil, para trabalhar numa empresa aqui em São Paulo, teria que mudar para cá, né? Hoje não, hoje com o home office a gente consegue trazer pessoas de qualquer lugar do Brasil, né? Exato, isso nós temos pessoas do Espírito Santo, Brasília, Paraná, aqui de São Paulo mesmo, então... e até de fora, né? Às vezes se tiver algum brasileiro fora do Brasil, ele pode trabalhar tranquilo de fora. Sim, na empresa anterior da qual estou trabalhando, tinha um analista lá que ele era brasileiro, mas ele morava na Irlanda, né? Então acho que o único probleminha ali era fazer o horário brasileiro, né? Geralmente tem um fuso horário. O fuso horário ali, né? Isso aí. Vamos falar um pouquinho ali sobre como é que você se mantém atualizado, porque a gente sabe, né? A gente tem que se manter atualizado, senão a gente fica para trás. Que método que você usa, o que você faz? Exato. Antes a gente tinha muitos livros, né? Os livros eu adotava livros assim, mas aí com o tempo, como tem essa dinâmica tecnológica, ela muda muito rápido. Você tem que estar e às vezes tem que conciliar o tempo, né? Às vezes você tem questões, você tem que dividir o tempo entre família, o trabalho do dia a dia e ainda se atualizar, então não é tão fácil, né? Mas com a questão da internet, hoje temos redes sociais aí, corporativas que tem muitos artigos interessantes. Eu tento ir nessa linha, por quê? Porque você está sempre atualizado com tendências ou acontecimentos recentes, pegando aquele nicho ali, tem pessoas colocando as suas interessantes, eventos também de tecnologia, às vezes tem esses grandes encontros, né, de tecnologia, porque tem que ter uma dinâmica também no aprendizado, às vezes você não precisa entrar numa profundidade muito alta, você tem que saber o que está acontecendo, às vezes para até tomada de decisão e que caminho seguir, né? Ainda mais empreendendo, tem que entender se está tendo alguma rejeição do mercado para determinada tecnologia, se está tendo uma aptidão muito alta por alguma coisa para tentar já mudar o foco da empresa para aquilo também, né? E questão de conhecimento mesmo, né? Que nem a questão de IA mesmo, ela muda muito, tem... o próprio Big Data, né? Você começou tudo on-premise, né? Era tudo servidores, o pessoal colocando, sei lá, 60, 80 servidores. Aí daqui a pouco, não, agora vamos migrar para cloud.
todo mundo migrando para cloud. Por quê? Aí agora, puta, mas o custo está alto. Vamos voltar para o BET. Então você tem que estar acompanhando ali muito dinamicamente. Até uma pessoa produzir um livro, o assunto está velho. Então eu tento ir por artigos, acompanhando essas tendências aí, as redes de sociais mais executivas aí, que a gente consegue estar mais próximo do que os clientes estão fazendo. Cada cliente em que linha ele também está indo, né? Tem uma questão até de stalkear o cliente, entender o que ele está tendo tendência ali, para você às vezes ter algo para oferecer para ele, tentar achar uma porta, né? É mais nessa linha. Você comentou do seu hobby, né? Você tem outras atividades. Geralmente eu gosto, por exemplo, de marcenaria, né? Então você acaba fazendo um contato ali com pessoas e vira algum negócio. Você falou que alguma coisa a mais ali, até para você aumentar seu networking. O hobby é uma consequência, né? Você vai conversando por hobby, mas acaba surgindo negócios. O que você vê aí mais de coisa que você faz aí fora que... Um hobby muito bom, talvez eu nem coloquei, o churrasco, ele é um hobby bom, né? Porque no churrasco aparecem oportunidades, né? Mas a cerveja, ela traz um pouco disso, né? Ela aproxima as pessoas, às vezes convida amigos, né? Esses amigos trazem outros amigos e isso vai aumentando a sua rede social também. Tem outros hobbies que eu tenho também. Tem um hobby que, por exemplo, é tiro esportivo. Então tem, mais em questão esportiva mesmo, mas já tem um público também diferenciado, que às vezes você, conversando com eles, são empresários, são pessoas que estão no mercado, você acaba melhorando essa relação também, né? Embora tenha um pouco de discriminação em cima do esporte, mas é um esporte bem saudável, né? Desde que seja controlado, feito certinho ali. Acho que mas ele traz os hobbies, eu vejo que eles realmente agregam muito, assim, principalmente o churrasco. Né? Agrega muito na questão de networking. Mas os eventos aí... E tem consultorias que eu já trabalhei, para você ter uma ideia, que eles realmente faziam eventos e convidavam clientes e prospects para ir para eventos de churrasco, para melhorar essa aproximação com o cliente, tudo, né? As pessoas se soltam um pouco mais, né? Essa questão da bebida, do happy hour, era uma questão... Antigamente a gente usava mais. Se você for ver na Inglaterra, lá é muito comum as reuniões acontecerem em pubs. Às vezes eles fazem reuniões em pubs. Por quê? Porque a pessoa, quando está bebendo, ela é um pouco mais sincera. Ela vai falar mais, Esse é um amigo meu que trabalhou lá, ele comentou que eles faziam as reuniões em pubs, né? Porque era uma prática para a pessoa se desinibir um pouco, falar o que ela está pensando mesmo e tal. Então, a cerveja eu vejo que é um hobby aí que ela traz, versátil essa questão aí de networking. Boa, né? Samuel, vamos falar um pouquinho ali sobre coisas engraçadas ou coisas desastrosas que aconteceram na carreira. Você tem alguma coisa que você lembra para falar pra gente? Engraçadas, vamos ver. Engraçadas talvez tem lá do passado, quando um amigo meu que montava computadores aí, ele me chamou pra gente fazer um tour em Foz, lá em Cidade de Leste, para comprar algumas peças, né? As muambas que ele falava. A famosa muamba, era para aumentar a cota dele. Falou, eu pago a tua viagem para aumentar a cota, né? E fomos lá buscar as peças, daí ajudar depois a montar, né? Tal. Aí a gente chegou na fronteira ali, aí entrou a fiscal lá, estava dentro da cota lá, não tinha problema nenhum, mas sempre tem aquele temor dos fiscais aí pegar. E a fiscal foi olhando, de que ela pegou a bolsa? A minha. Esse amigo meu, ele não sabia o que fazer, ele colocava a mão no olho assim, falou, meu Deus do céu, ele começou a quase morrer. Aí passou mais um pouco, beleza, não deu nada, estava tudo certo dentro da cota. O mesmo ônibus passando um pouco mais para frente, tinha outras pessoas que traziam outras mercadorias muito pesadas, aí tinha questão de peso, né? Então, aí essa foi engraçada, porque o pessoal, chegou o momento que a pessoa do fretado lá falou assim, pessoal, agora chegou a hora, aquela nossa hora. Eu falei, mas que hora que é essa? Eu falei, não, agora vai ser legal. Todo mundo vai para o fundo do ônibus. Foi todo mundo correndo para o fundo do ônibus para passar na balança. Aí passava à frente do ônibus, aí todo mundo corria de volta para frente do ônibus. O famoso jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro, mas não teve jeito, levaram a multa lá. Estava muito carregado. Agora, uma mancada aí, tem uma que eu não esqueço até hoje, porque eu passei uma pressão muito grande. Uma telecom que tinha implementado um processo, é normal no processo de BI você
em vez de alterar um dado, você alterou o teu endereço. Eu não vou apagar aquele endereço passado e jogar outro por cima. Você vai guardando histórico. Para depois rastrear o histórico da pessoa, mudança de número de telefone, de endereço, mudança de várias coisas, de produtos, né? E eu fiz uma bobeirinha ali, meu dedinho mole ali, deixou um algoritmo um pouco errado e não fechava esse histórico. Da noite para o dia, quando eu implementei, os indicadores do marketing ficaram todos zoados lá. Vieram loucos, assim, tá tudo errado aqui, os dados, não sei o quê. Eu ali tinha umas 3 pessoas em volta de mim, eu lá, corrigindo o processo. Lá. E processando durante... Aí processando as pessoas ali. E aí, terminou? Ali mas eu consegui resolver no mesmo dia, mas ali eu suei, ali eu não esqueci mais não, daquela... Eu achei até que ia mandar embora, mas não mandaram. Quem nunca errou, né? Quem fala. Mas assim, mas foi uma pressão grande ali, né? Porque era o core antigamente era mais o marketing que era o principal consumidor. Hoje são várias áreas que consomem BI, né? Mas ali era o dia a dia deles, estava parado, né? Sim. Uma bobeirinha minha ali, eu parei o dia a dia deles ali. Então, o impacto é grande, uma dedada errada ali. E agora falando um pouco de mercado, né? Hoje acho que os mais experientes ali têm bastante oportunidades. E para o jovem, o que você vê? Você acha que precisa contratar gente? Está faltando gente? Qual tipo de apoio aí que você tem assim, com relação a profissionais de TI? Olha, assim, o conselho que eu dou, às vezes várias pessoas até perguntam para mim, né? Eles querem entrar para a área, principalmente a área de BI, porque tem muitas oportunidades nessa área de BI, ou Data Science, tudo. Eu falo para eles, vocês têm que pegar, assim, lógico, fazer um curso universitário ele é importante, eu vejo que só que o curso universitário ele vai dar uma visão muito ampla, muito generalizada. É importante você ter para conhecer um pouco do que é cada assunto. Então é importante você focar e fazer cursos específicos em alguma área. Se é front-end, que a gente chama, né, que é as dashboards e tal, então foca nisso daí. Aprender SQL é a primeira coisa, lição de casa do dia. Aprende SQL, é a primeira coisa que ela tem que saber. Ela vai usar em qualquer área, vai usar SQL, né? E eu falo para ele assim, focar, fazer o curso, eu acho que ele é importante, né? Não é essencial, porque a gente contrata pessoas que estão no meio do curso, até tem pessoas que estão ainda... Tem pessoas que estão trabalhando para a gente que está fazendo elétrica, para ter uma ideia, engenharia elétrica, mas conhece da solução, já tinha experiência, nós contratamos, mesmo não tendo diploma e tal. Mas você vê que a bagagem que ele tem da questão de outros assuntos agrega no dia a dia nosso lá, isso é importante também. Mas o principal conselho que eu dou assim, é aprender as coisas mais básicas, por exemplo, SQL é primordial, né? E se ele quer focar em Data Science, então ele tem que ir numa linha ali, de aprender um pouco de estatística, né? Não ir numa linha muito acadêmica, mas procurar empresas que têm cursos específicos para isso e focar naquilo. E ser especialista naquilo. Se tentar generalizar, saber um pouquinho de tudo, ele não vai ser especialista em nada. E o mercado hoje procura especialistas, né? Que nem nós, quando vamos contratar, a gente quer um especialista naquele assunto. Se é dashboard, precisa de um especialista de dashboard da tecnologia tal ainda, né? Ou da tecnologia tal. Se é cloud, é na cloud tal, né? Então, só que se for ver o fundamento de tudo isso é SQL, um pouco de Shell. Então, se for ver a pessoa que está do passado aí, que já tem um pouquinho mais de similaridade, acaba às vezes até tendo a facilidade. Mas os jovens eu vejo que eles são bem dinâmicos hoje, nessa geração Z aí, eles estão buscando muito coisas que... Eles não estão pensando muito no futuro, eles estão pensando mais no agora, coisas que eles se sintam bem. Eu quero trabalhar no home office e tal, é importante, mas eu acho que o mais importante é se preparar e ser especialista no assunto. É isso que eu tenho falado para eles aí. Quem quer entrar, fala, faz isso, faz o curso então tal, essas tecnologias estão hoje aqui, mas você vai ter que se atualizar, daqui a pouco muda, né? Então tem que se atualizar. O Samuel, nós estamos agora já na reta final aqui da nossa conversa. O que você achou da nossa iniciativa, do nosso canal? Dá uma palavrinha. Olha, eu admirei a iniciativa de vocês aí. Eu acho que ela tem até um vínculo aí social, se a gente for ver aí, né? Para quem está começando, às vezes está perdido, dá oportunidade para nós expormos um pouco da experiência nossa, né? Às vezes até das dificuldades que tivemos e que estamos tendo. E isso acho que vai ajudar muitas pessoas aí, até às vezes
trilhar um pouco aí, entender o jovem hoje que está indeciso aí, né? Eu quero entrar para a tecnologia. Vai ajudar muito a ele até entender um pouco melhor quais foram as dificuldades, quais estão sendo, né? Seja numa área de segurança, seja numa área de BI, seja em qualquer outra. Eu acho que a iniciativa, vocês estão de parabéns aí. Acho que para a questão social aí vocês estão contribuindo muito aí, principalmente com os jovens, né? Os Dinossauros têm bastante coisa aí para contribuir, né? Compartilhar, e eu acho que isso vai ajudar muito aí principalmente quem está começando, né? Legal. Estamos chegando ao final do episódio, né, Marcão? Isso. Muito obrigado, Samuel. Obrigado aí por ter aceito aí, ter feito toda a prévia e estar presente aqui no nosso episódio. Não, eu que agradeço aí a oportunidade aí, meus parabéns novamente pela iniciativa, hein? Tá. Bom, nós estamos encerrando aqui então o nosso episódio de hoje, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha se você gostou do nosso episódio, apertar o sininho lá para você ser avisado dos próximos episódios, fazer comentários, que a gente sempre responde todos os comentários, e compartilhar um material ali para fortalecer o nosso canal ali no algoritmo do YouTube. Beleza? Então é isso aí. Foi um prazer aqui estar hoje com vocês. Até a próxima. Falou, pessoal. Até a próxima. Alô, amigos ligados em tecnologia. Estamos começando mais um episódio do programa Dinossauros. E antes de começar, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar vou voltar. Volta aí. Pessoal, fiquem tranquilos aí. Vai para os erros de gravação. Quem tem que estar nervoso aqui sou eu. Dar um like, se inscreva no canal. O que era aqui? Dá o joinha, compartilha. Ativar o sininho e dar o joinha, dar o like. E não esquece do compartilhar. Compartilha com seus amigos. Legal. Muito Bom, e aí aqui está comigo Marcão. Legal. Fala, Marcão. bom.